Vamos imaginar que o mesmo fulano de tal tem alugado o imóvel para o TRT 23 no valor de R$ 2.500. Só que a gente vai imaginar que houve um atraso no pagamento dos aluguéis de novembro, dezembro e janeiro de 2019 para 2020. Como é que fica o cálculo da retenção do imposto de renda se tudo for pago em fevereiro de 2020? Uma das coisas que a gente destaca lá no módulo 4, quando fala da retenção do IR de pessoas físicas, é que, via de regra, a retenção do IR de pessoas físicas segue o chamado regime de caixa. Mas aqui, a gente tem um tratamento diferenciado. Neste caso, a gente deve aplicar as regras dos chamados RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Os RRA, quando eles correspondem a anos calendário anteriores ao do recebimento, eles serão tributados na fonte no mês do recebimento, mas em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, multiplicando-se os limites da tabela progressiva pelos meses a que se refere o rendimento. Olha o que a gente deve considerar. Em 2020, esse contribuinte está recebendo 2 aluguéis que são de um ano calendário anterior, 2019. Durante muitos anos, esse contribuinte era penalizado com a incidência do imposto de renda de forma acumulada no mês de fevereiro de 2020, o que gerava uma série de prejuízos, ou seja, fazia com que ele pagasse mais e pagasse, inclusive, com o desconto na fonte, algo que, em tese, custaria menos se fosse pago na época correta. Então, muitos contribuintes buscaram o judiciário alegando que estavam sendo punidos 2 vezes. Punidos com o recebimento em atraso, e o recebimento em atraso estava gerando um ônus maior em termos de imposto de renda. O resultado foi que, depois de muitas decisões favoráveis aos contribuintes, o governo decidiu alterar a legislação para evitar novas demandas sobre a matéria, e ele determinou que, para esse tipo de rendimento pago de maneira acumulada, fosse aplicado o tratamento que é denominado de RRA. Então, como é que funciona o cálculo no caso do RRA? Nessa hipótese, no ano calendário de 2019, a gente pode observar que os 2 rendimentos de aluguéis, eles totalizam R$ 5.000. E esses R$ 5.000, a gente está indicando aqui que está dentro da primeira faixa de tributação multiplicada por 2. Olha, a primeira faixa de tributação, como a gente viu aqui na tela anterior, é aquela que indica que até R$ 1.903,98 é isento. A segunda faixa é essa que tem a primeira com a alíquota de imposto de renda de 7,5%, ela vai de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. Só que essa tabela, nessa faixa que é a primeira alíquota incidente, eu vou considerar ela multiplicada por 2, porque eu vou calcular o imposto de renda de 2 meses correspondentes ao ano calendário de 2019. Então, ao multiplicar essa tabela por 2 e enquadrar o rendimento de R$ 5.000, o cálculo vai me gerar aqui um valor a descontar de R$ 89,40. Se eu estivesse falando de um aluguel de 6 meses do ano de 2019, eu pegaria o valor total e enquadraria na tabela multiplicada por 6. Essa é a lógica. É como eu costumo falar, o governo trouxe um pouco do regime de competência para o regime de apuração do imposto de renda, que até então era praticamente só de caixa em quase todos os casos. Considerando esse cálculo, a gente vai separar, então, 2019 de 2020 e vai observar que em 2020 o cálculo deve ser feito em relação ao valor de janeiro de 2020, normalmente aplicando a tabela progressiva. Inclusive, se em 2020 a gente tivesse mais outros aluguéis acumulados, a gente consideraria tudo pelo montante acumulado, porque para 2020 não há que se falar em aplicação das regras do RRA. As regras do RRA aqui se restringem apenas àquilo que é de ano calendário anterior. Dessa forma, a gente pode concluir, sem a aplicação dessa regra, o valor de R$ 7.500, que seria a soma dos 3 aluguéis, seria tributado integralmente no momento do pagamento pelo regime de caixa, com a alíquota de 27,5%, o que daria uma retenção de R$ 1.193,14. Ou seja, esse beneficiário, locador do imóvel, ele vai pagar ali pouco mais de R$ 120 a título de imposto de renda na fonte, e isso seria quase 10 vezes mais se não houvesse essa mudança na legislação.